Se você já mexeu ou conhece alguém que já mexeu no mercado de ações, então converse com ele e discuta o assunto após esse vídeo. Hoje a gente vai escrever um programa que calcula o preço médio de compra de uma ação e o lucro obtido pela venda. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago de segunda a sexta para você. Esse curso tem 170 aulas gratuitas que vão te ensinar a raciocinar de forma a resolver problemas computacionais. Eu sou o professor Saulo Santos e essa é a nossa aula 19 de Lógica de Programação. Ana tem em sua carteira 300 ações Petra 3 compradas a preço médio de R$ 24,54. No dia de hoje, Ana comprou mais 100 ações Petra 3 pelo preço de R$ 30,51. Como o mercado está em tendência de alta, Ana pretende vender todas as 400 ações quando atingirem o valor de R$ 31. Escreva um programa utilizando funções que calcule e escreva o preço médio de compra das 400 ações, o lucro obtido após a venda das 400 ações e o imposto de renda a ser pago, levando em consideração uma taxa de 15%. Tá? Então, é o seguinte, quando você compra ações, você pode fazer isso em dias variados, como é o caso aqui desse exemplo da Ana. A Ana já tinha 300 ações e ela resolve, no dia de hoje, comprar mais 100 ações. Mas o que acontece? Quando você compra ações, obviamente, muito raramente, muito dificilmente, você vai comprar ações em dias diferentes e com o mesmo preço. Então, as ações têm preços variados. E é aí que entra o chamado preço médio de compra. E é isso que esse programa vai fazer. Então, primeiro a gente tem que calcular esse preço médio de compra para em seguida poder calcular o lucro que ela vai obter com a venda dessas 400 ações. Tá? Então, o programa fornece para a gente aqui, diz que ela já tem 300 ações em carteira, já diz que o preço médio de compra dessas ações é de R$ 24,54. Tá? Então, quando eu afirmo aqui preço médio de compra das 300, já é um indicativo de que não significa que ela comprou essas 300 no mesmo dia pagando R$ 24,54. Pode ser que ela tenha comprado 100 num dia, 150 no outro e 50 no outro, totalizando as 300 ações. E aí o preço médio de compra naquele momento é de R$ 24,54. Bom, mas voltando no problema, aqui diz o seguinte, que no dia de hoje ela está comprando mais 100 ações e ela está pagando R$ 30,51 por cada ação. E aí então eu forneço a fórmula para poder calcular o preço médio de compra. Vamos direto aqui na lousa. Eu tenho 300 ações compradas ao preço médio de R$ 24,54. Tá? Então eu comprei mais 100 ações a R$ 30,51. Então o meu preço médio de compra dessas 400 ações vai ser calculado de que maneira? Tá aqui, olha. Eu vou pegar as 300 ações e vou multiplicar por 24,54, que é o que está destacado aqui em verde. E eu vou somar com as 100 ações que eu comprei, multiplicando-as por R$ 30,51. Somo esses dois valores e divido pela quantidade de ações que eu tenho no momento, 400 ações, 300 mais 100. Então, o total aqui vai dar o valor de R$ 26,03249 Tá? É importante que quando você trabalha com ação, você trabalhar com uma quantidade de casas decimais maior e não se limitar a apenas 2 casas decimais, né? Porque a gente está tratando aqui de um número muito grande de ações, né? Então, quando você, por exemplo, multiplica esse 400 por essas casas decimais aqui, pode chegar a R$ 1 de diferença. Prosseguindo, uma vez que a gente já sabe calcular o preço médio de compra, a gente vai partir agora para o lucro bruto. Digamos que eu esteja vendendo todas essas ações, essas 400 ações, por R$ 31. Eu tenho aqui o valor de R$ 31, que é o valor de venda, subtraio dele o valor do meu preço médio de compra, que é de R$ 26,03249, e multiplico isso por 400. Tá?
Então, o meu lucro bruto por ação está aqui, ó, é essa subtração. Como eu tenho 400 ações, eu multiplico por 400. Então, o meu lucro bruto vai ser de R$ 1.987. Eu vou calcular agora o lucro líquido. Eu tenho, então, o meu lucro bruto sendo multiplicado por 1 menos 15 dividido por 100. O 15 aqui é porque a taxa de imposto de renda é de 15%. Né? Então, está aqui, meu lucro líquido, R$ 1.689,80. E aqui, para concluir, então, o imposto vai ser calculado de que maneira? Eu vou pegar aqui o meu lucro bruto, 1900 e... Na verdade, aqui é 1987, tá? Apareceu aqui 1988, mas é 1987. Eu pego o meu lucro bruto e multiplico por 15 dividido por 100. Então, esse vai ser o valor do meu imposto de renda, tá? Bom, vamos retomar aqui agora o código para analisar como é que esse processo, esse passo a passo que eu apresentei aqui para vocês, como é que ele foi codificado, tá? Deixa eu reduzir aqui. Vamos lá para o código, tá? Eu estou apresentando aqui o código para vocês. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções, né? E aqui a minha função int, minha função principal. Eu tenho aqui as minhas variáveis declaradas. Eu não vou me deter aqui explicando cada uma delas, senão eu vou acabar me alongando muito no vídeo. Mas eu tenho essas variáveis do tipo double e essas variáveis do tipo int. As variáveis do tipo int eu vou esclarecer aqui. Ações em carteira, tá? Então isso aqui é a quantidade de ações que eu já tenho em carteira, que é representada pelo número 300, como está aqui, tá? Ações compradas. Ações compradas se refere ao número 100, né? Que são as ações que eu estou comprando num segundo momento. E ações vende são as ações que eu estou vendendo, a quantidade de ações que eu estou vendendo. Então está aqui, olha, ações vende 400. Tá? Então significa o quê? Que eu tinha 300 ações em carteira, comprei mais 100, então eu fiquei com 400 ações na carteira. E eu estou iniciando também aqui um processo de venda de 400 ações. Depois você pode alterar esse valor aqui para ver como o programa se comporta, né? Vendendo 100 ou 200 ou 300 ações. O que mais eu tenho aqui como dado de entrada? Eu tenho aqui o preço médio de compra, que é fornecido pelo problema, R$ 24,54. Eu tenho o preço de compra das 100 ações, R$ 30,51. Eu tenho a taxa de imposto de renda, 15%. E eu tenho o preço de venda, R$ 31. Então, estou vendendo essas 400 por R$ 31 cada. Para cada função dessa que eu estou criando, é justamente essa análise que a gente fez aqui em lousa. Então, a primeira função é esse cálculo aqui. Olha. Eu vou chamar aqui a função atualiza preço médio de compra e eu envio para ela 4 parâmetros, que são, primeiro, ações em carteira. Está aqui, ó, é o 300. Preço médio de compra é o 24,54. Ações compradas, 100. Preço de compra, R$ 30,51. E esse 400, que também é utilizado aqui dentro da função, tá? Eu não preciso enviar ele como um argumento, porque eu tenho aqui, olha, 100 e 300. Vamos dar uma olhada aqui na função. Está aqui, função double atualiza preço médio de compra, tá? Os 4 parâmetros aqui que recebem os 4 argumentos. Vou abrir aqui o código para a gente visualizar. Vamos abrir aqui a lousa novamente para comparar, tá? Isolar aqui essa linha, tá? E veja só, exatamente o cálculo proposto aqui na lousa é o cálculo que eu estou colocando aqui, tá? Então, turma, imagina o seguinte, que essa técnica que eu estou apresentando para vocês é uma técnica muito boa para você desenvolver código. Ao invés de você abrir o teu ambiente de programação e já começar a codificar que nem louco, não. Pega uma folha de papel, lápis e começa a rascunhar como serão os cálculos que você vai desenvolver.
Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz nessa função? Justamente o que eu já rascunhei aqui no papel, né? Então, olha só, ações em carteira vezes preço médio de compra. É o que está aqui, ó, 300 vezes 24,54. Somado com ações compradas vezes preço de compra. Ações compradas, 100, preço de compra, 30,51. E tudo isso dividido por 400. Então, aqui no meu denominador tem que aparecer 400. E é justamente isso, olha. Ações em carteira vale 300, ações compradas vale 100. Somando os dois, 400. Segunda função chama-se atualiza quantidade. Essa função eu não coloquei na lousa, que é a função que vai somar as 300 ações que eu tenho com as 100 ações que eu estou comprando. Então, não precisei fazer isso na lousa, porque é algo muito simples, né? Então, a gente vai fazer direto aqui na codificação. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu envio o número 300 e envio o número 100. E ele vai retornar para mim o número 400, realimentando aqui a variável ações carteira. Vamos dar uma olhada como é que fica essa função. Ela está aqui, olha, atualiza quantidade. Olha só. Aqui recebe 300 e esse outro parâmetro recebe 100. Simplesmente eu somo. 400 mais 300 é uma função de soma. E ela retorna para mim essa soma de 400. Matamos então a nossa segunda função. E agora vamos para a nossa terceira função. Calcula o lucro bruto. Significa que nesse momento eu estou vendendo as minhas ações. Vamos recorrer à lousa aqui para dar uma olhada no que foi feito. Essa etapa aqui, olha, eu preciso enviar para essa função o preço de venda, o preço médio de compra e a quantidade de ações. Vamos dar uma olhadinha aqui. Calcula lucro bruto. Estou enviando ações vendidas, 400. Está aqui, olha, ações vendidas. Estou enviando o preço de venda, está aqui, ó, preço de venda, 31. E estou enviando o preço médio de compra, que foi calculado e está guardado aqui, ó. Vamos dar uma olhada então como foi calculado isso. A função está aqui, ó, calcula lucro bruto. Vou abrir a função e vou puxar a lousa aqui para ver se eu fiz exatamente o que está na lousa, né? Repara só, a minha função ela está retornando o preço de venda menos o preço de compra multiplicado pelas ações vendidas, né? E é justamente isso aqui, olha. Preço de venda menos preço de compra multiplicado pela quantidade de ações vendidas, tá? Então, com isso a gente mata a nossa terceira função e vamos partir agora para a nossa quarta função, que é a função que vai retornar para a gente o lucro líquido. Então, eu vou retirar desse valor, desse lucro bruto, eu vou tirar 15% dele, que se refere ao imposto de renda, tá? Então, para isso, o que eu tenho que enviar? Tenho que enviar o lucro bruto e tenho que enviar a taxa de 15%. A taxa já está aqui. Vamos dar uma olhada na função. Função calcula lucro líquido. Vamos pegar aqui a lousa. E eu tenho aqui, então, lucro líquido. Como é que eu vou calcular o lucro líquido? Vou pegar o lucro bruto, 1.987, e vou aplicar a ele um desconto de 15%, ok? Matamos então a nossa quarta função. Vamos lá então para a nossa quinta função, que ela vai calcular um imposto de renda. Para calcular um imposto de renda, o que eu tenho que fazer? Pegar o lucro bruto e multiplicar por essa fórmula aqui, olha, taxa dividido por 100. Vamos dar uma olhada, vamos ver como fica então. Está aqui a nossa função, que se chama calcula IR, né? Então, ela recebe aqui na variável lucro, ela recebe o lucro bruto, e aqui na variável taxa, ela recebe o valor de 15. Então, está aqui, esse lucro é multiplicado pela fórmula do imposto de renda. E aí, então, ela vai retornar esse valor aqui, de 298,05. Por fim, eu chamo novamente a função atualiza quantidade. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero atualizar minha carteira com uma venda, né? Então, para atualizar a carteira com a venda, eu mando os 400
e mando a quantidade de ações que eu estou vendendo, só que eu mando com o sinal negativo, porque ele vai somar essas duas, né? Assim como ele somou 300 com 100, ele vai somar agora 400 com menos 400, tá? Retornando então o número 0 para a variável ações carteira, tá? Então assim a gente encerra o nosso código e vamos dar uma olhadinha aqui na saída de dados, né? Então, ações em carteira, ele vai mostrar o 0. Preço médio de compra, ele vai mostrar o último preço médio de compra calculado, que foi o de R$ 26,00 alguma coisa. Vai mostrar o lucro bruto, se eu não me engano, 1.887. Vai mostrar o lucro líquido, eu não me lembro agora. E vai mostrar o IR pago. Vamos rodar o código então, ver como ele se comporta aqui. Tá lá, olha. Ações em carteira, 0. Preço médio de compra, eu quebrei ele aqui ó, com duas casas decimais, tá? 26,03. Lucro bruto, 1.987. Lucro líquido, 1.688,95. E imposto de renda, 298,05.